Bom dia, hoje quarta-feira, dia 26 de novembro. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua casa. Pessoal, hoje nós vamos começar com uma curiosidade. Essa curiosidade, ela está lá em Deuteronômio, no capítulo 23. Vamos lá. Deuteronômio 23. Uma curiosidade mesmo, para conhecimento geral, para vocês verem como a Bíblia ela se preocupa com todos os aspectos da nossa vida, né? Então veja bem, do versículo 12 em diante. Tá? Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com elas cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do seu arraial para te livrar e te entregar teus inimigos diante de ti. Pelo que teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Entenderam o lance? Era a privada deles, né? Um lugar fora do arraial, longe do acampamento, né? Daí tinha que ir lá. Eu só fiquei pensando o seguinte, né? Quando desse muito aperto, o cara ter que correr lá fora do arraial. Devia ser uma coisa complicada. Mas era uma regra sanitária. A Bíblia é cheia de regras sanitárias. E elas são legais de se ver. Porque mal não faz, né? Bom, tem muita coisa. Já falei pra vocês que existe um pastor que eu gostava de ouvir, gosto de ouvir ele ainda, que é o Ed Renekiewicz. Assim como o Caio Fábio também, uma porção de outros, assim. Que eles têm uma visão moderna da Bíblia. E muita gente chama eles de herege. Eu acho que vale a pena a gente escutar alguma outra conclusão desses caras, porque eles atualizam muita coisa da Bíblia para cá. Esse lance, por exemplo, de sair do arraial para ir fazer as necessidades, né? Hoje não faz sentido na nossa vida, por exemplo, você pegar essa ordenança. É mais uma questão histórica, assim, para a gente saber como é que se davam as coisas, né? Porque hoje você tem o seu banheiro aqui, nós temos saneamento aqui em Guarapuava. O saneamento funciona muito bem e a gente tem água potável, tem o saneamento, então você não vai precisar ir fora do arraial, você vai no seu banheiro, né? Mas e dá pra gente fazer essa releitura e ver que muita coisa que era daquela época você não vai aplicar exatamente hoje, porque a situação mudou, né? Você não precisa ir fora do arraial, você tem as coisas aqui na casa. Mas é uma curiosidade, uma regra sanitária da Bíblia lá para você ler depois. Tem muita coisa legal para ler na Bíblia, eu quero despertar a curiosidade para você ler. Bom, gente, esses dias eu falei a respeito de Elias, né? E então Elias fez lá seus milagres, era um grande profeta em Israel e tal. E ele tinha um discípulo que se chamava Eliseu. E Elias estava para subir ao céu, Elias não morreu. Veio uma carruagem de fogo e catou Elias e levou ele vivo, né? Hoje vocês iam imaginar uma espaçonave, um negócio assim, vindo e abduzindo o sujeito, sei lá, conforme for sua imaginação. Mas o que o cara viu aquela vez foi uma carruagem de fogo que levou ele ao céu. Bom, o discípulo dele era o Eliseu. E ele perguntou a Eliseu, o que você quer? Ele falou assim, eu quero a porção dobrada do teu poder. Ele falou, tá bom. E quando Elias foi para o céu, Elias jogou o manto, né? O manto era um símbolo de autoridade, né? E Eliseu ficou com o manto de Elias e Eliseu fez seus milagres também. É muito legal de ler a história de Eliseu, tá? E uma delas eu quero falar com vocês rapidamente aqui, para vocês entenderem como é que funciona o reino espiritual. Primeiro eu vou ler o texto, depois nós vamos conversar sobre ela. No livro da Segunda Reis, no capítulo 6, nós vamos ler do 15 em diante. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que abras os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muito bem. Ali para frente vocês vão ver. Essa história é muito engraçada, por quê? Porque o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. Só que ele colocava emboscada contra os israelitas
E Eliseu era avisado por Deus onde é que iam estar essas emboscadas. Então o que acontecia? O rei de Israel ou levava o exército para lá, ou se desviava daquele lugar e tal. E o rei da Síria ficou irritado, né? E falou assim, mas o que está acontecendo com esse negócio aí? Aí um dos soldados dele lá falou assim, Senhor, é o seguinte, é aquele Eliseu lá, que é homem de Deus, que Deus avisa para ele lá. Ele falou, então veja onde é que está esse Eliseu, que eu quero que tragam ele para mim aqui. E era uma cidade chamada Dotã. E os caras foram lá, um destacamento do exército lá, buscar o Eliseu. E aí, quando chegaram lá, o empregado do Eliseu falou assim, Senhor, meu Deus do céu, cercaram a cidade, soldados e coisa. Daí que o Eliseu falou para ele, não se preocupe, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, foi muito legal, porque o Eliseu estava cercado de anjos, atendendo dele. Eles não podiam ver, só quem enxergava no reino espiritual podia ver. Aí, o Eliseu pediu assim, Senhor, fere esse povo aí de cegueira. E Deus feriu. E daí o Eliseu saiu no meio dos soldados lá e falou assim, o cara desses procura não tá aí, tá? Vem pra cá aqui que eu te mostro que tô aí. Os caras foram atrás do Eliseu. Aí chegaram e entraram em Samaria. Né? Samaria é uma cidade grande e tal, e tava o rei lá com os exércitos, né? Aí o rei cercou o exército do Sírio e E perguntou a Eliseu, o que eu faço com esse povo? Mato todo mundo? Eliseu falou, não, de jeito nenhum. Se é matar os teus prisioneiros, estão aí entregues para você. Dê pão para eles e manda eles embora. E o rei deu pão e água para eles lá, mandou eles embora. Nunca mais o rei da Síria mandou atacar Israel. Foi uma coisa bem eficaz e essa história é muito legal. Mas vejam, já contei para vocês, a minha noção do reino espiritual, ela começou lá em 1980 89, 90, um pouquinho para frente, 91. Eu estava em Curitiba e Curitiba tinha várias FMs, né, umas 20 talvez, que pegavam no rádio. Guarapuava naquelas épocas tinha inaugurado duas, agora cá é a Cultura, né? E era legal e a FM era bacana porque tocava música o dia inteiro. E eu tava com o meu rádio, sempre gostei muito de escutar rádio. E eu tava no sofá e comecei a pensar naquilo e falei, putz, esse troço aqui é esquisito, né? Essa onda de rádio, ela tá, eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto cheiro com os meus sentidos, mas ela tá aí. E um aparelhinho de rádio capta essas 20 FMs aqui, elas estão no ar, essas ondas. Se eu tiver um aparelhinho dentro da minha barriga, aqui dentro do meu corpo, ele vai captar. E aquilo me deixou assombrado, né? Então, imaginem hoje, eu tenho Wi-Fi aqui no escritório e as coisas viajam, né? Viajam, sai pra lá e pra cá, o celular. Se a Antonieta me liga uma chamada de vídeo, a gente conversa, então quer dizer que aquelas imagens de vídeo decodificadas estão viajando pelo ar. Eu não vejo, eu não sinto, eu não ouço. Mas quando tem um aparelho que tem a necessária tecnologia para decodificar aquilo, se torna algo audível, né? E assim, então, vocês podem entender como que funciona o reino espiritual. Anjos, demônios, principados, potestades, estão aí no ar, tá? A gente só não vê, e a gente não sente o cheiro, e a gente não ouve. Com esses ouvidos aqui e com esses olhos, tá? Porque é muito interessante, tem uma história que Jesus orou pelo cara lá que não enxergava, e o cara começou a ver os seres humanos em forma de árvores. Daí Jesus foi lá e regulou o negócio, daí ele viu aqui. Então tudo que você vê aí, e ouve, sente cheiro e come, é uma realidade relativa. É aquilo que foi regulado e ficou adequado para os seus sentidos. Os meus sentidos captarem, codificarem. E o nosso cérebro transformar em imagem. Mas tem muito mais coisa dentro de nós que funciona e que está travado por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, é apavorante você pensar que o ar está coalhado de coisa aí que a gente não vê e não sente, né? Então, quando a pessoa faz um pacto, ou permite que um espírito tenha acesso ao seu corpo e tal, existem os casos de possessão, né? Mas isso é meio extremo. Agora, que eles têm uma certa influência sobre nós todos os dias, tem. Eles podem falar as coisas, por exemplo, você passa num lugar e o bicho fica te xingando lá, você não vai ouvir com os teus ouvidos,
mas de repente você sente uma amargura, uma fraqueza, e aquilo lá você não sabe o que é. Muitas vezes é isso, sabe? Muitas vezes é um ataque espiritual que você não vê com seus sentidos. Então, é muito legal a gente estar orando sempre de manhã, de tarde, de noite, em todo momento, e louvando. Por quê? Porque você não sabe o que tem em volta. Você não sabe o que tem em cima, o que tem embaixo. E engula seu celular e eu vou ligar para você e ele vai tocar dentro da sua barriga. Vai estar te atravessando e você não vê, não sente, nada, né? E assim são as coisas do reino espiritual. Vocês vê, nesse negócio aqui do Eliseu, né? Tinha uma tropa de anjos em volta dele. Ele não e o Geazi lá, o moço dele, não via. Então, agora não sei mais se é o Geazi, tá? Tem que conferir depois, mas o Geazi estava ali para trás. Mas não via. E quando Eliseu falou, abra os olhos dele, Deus abriu os olhos do Geazi e ele começou a ver no reino espiritual. Não sei se é muito bom a gente enxergar no reino espiritual, gente. A gente não ia gostar muito do que a gente ia ver, né? Porque pega um microscópio e começa a ver a forma dos vermes que existem, que ele não vê, que estão dentro do nosso corpo ali. E você vai ver que é apavorante que eles são. Se eles fossem gigantes, eles matavam a gente de medo, né? São muito feios. Então, se a gente vê no reino espiritual, a gente não sabe a forma que essas coisas vão ter. E pode ser muito assustador. Então, o que eu digo pra vocês, tem um negócio assim, ó. Tem um pastor que fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que todo e qualquer contato com o reino espiritual que não tenha por mediador Jesus Cristo é ocultismo, tá? Então não vale a pena. Não vale a pena estar buscando coisa aqui, coisa ali, porque muitas vezes o que a gente vai ver não vai gostar. Então o melhor que nós temos que fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aceitar o sacrifício dele, aceitar que o sangue de Jesus pagou nossos pecados, seguir nossas vidas aqui da forma mais correta possível e deixar essas coisas para depois, porque logo passa os 70, 80 anos e aí você vai ter bastante tempo na eternidade lá para entender esse negócio que hoje a gente não vê, tá bom? Hoje vamos aproveitar o que nós temos porque é o dia que nós temos é hoje. Mas leia essa passagem aqui, é muito legal. Dá para entender bem como é que funcionam as coisas, né? E a influência que o reino espiritual tem sobre nós, a gente querendo ou não, a gente acreditando ou não. Deus te abençoe.